Ainda em pé, nós vamos ler nesta manhã Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 ao 16. Vai ser o nosso estudo desta manhã. A palavra do Senhor assim nos diz: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Quando nós lemos esta passagem, nós somos tentados a interpretar ela de uma forma como nós fazemos com qualquer texto ou uma lista moderna. Nossa mente cartesiana, ela meio que toma um texto como este e faz dele uma lista de itens surpreendidos ao ler esta passagem do Evangelho de Mateus. Acontece porque nós somos, em certa proporção, frutos do meio em que nós estamos. Mas quando nós nos detemos para estudar o ensinamento do Senhor Jesus, nós vemos que isso aqui não tem nada a ver com uma lista. Isso aqui é um ensino de Jesus, e por ser um ensino, nós precisamos nos habilitar com o máximo de atenção e disposição de colocar isto em prática. É interessante notarmos que a mensagem de Jesus, meus irmãos, ela pode ser compreendida. Esta manhã, eu quero meditar com vocês sobre isso. O caráter do discípulo de Jesus. O caráter do discípulo de Jesus. E por caráter, eu não quero aqui trazer uma ideia de alvo a ser alcançado, porque não é isso que Jesus está falando aqui. Hoje em dia, quando as pessoas leem a Bíblia ou ouvem uma pregação, principalmente na internet, elas encontram dizeres parecidos com este: olha, e isto aqui é o que você deve fazer para que então isto aqui aconteça na sua vida.
É como se fosse uma leitura de causa e efeito, estímulo e recompensa. Mas quando nós meditamos no Evangelho do Senhor Jesus, a gente vê primeiramente uma grande verdade, é que Deus é quem faz a obra dele na nossa vida. O caráter do discípulo de Jesus, ele não é uma meta isolada. O caráter do discípulo de Jesus é algo evidenciado porque nós estamos com Jesus e nós caminhamos com Jesus. Por isso, Mateus começa dizendo: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Primeira coisa que eu quero observar com vocês aqui nesse texto é a menção que Mateus faz sobre Jesus ensinar. Isso já nos traz assim um desafio muito grande, porque nós crescemos numa cultura de bênçãos, e a maneira como nós nos relacionamos com Deus é a base da busca pela necessidade, é como se fosse um instrumento automático. Vou dar um exemplo. Todos vocês já viram aquelas máquinas que as crianças, não sei se ainda pedem para os pais isso, mas uma época isso estava em moda, compravam uma ficha, depositavam a ficha nessa máquina e ia então com um controlezinho guiando uma garrinha até o bichinho de pelúcia que desejava. E aí o desafio era, aquela ficha, ela tinha que ser bem usada, né? Eu nunca brinquei disso, não sei, mas ficava vendo no shopping à distância e às vezes tinha criança que chorava porque gastava a ficha, né? Tem tempo para aquela garrinha ir e pegar o objeto. Tem pessoas que lidam com a vida espiritual mais ou menos assim. Elas acham que a relação com Deus é, eu coloco uma ficha e a partir dela Deus vai trazer algo para mim. Mas gente, Deus não é máquina de bênçãos. Deus é Deus. Deus não é uma máquina de bênçãos. E há muitas coisas que nós carecemos, sim, somente das mãos de Deus, milagre de Deus. Mas há muitas coisas que nós obtemos quando nos assentamos aos pés de Jesus para aprender a mensagem dele. E é isso que Mateus está nos ensinando. Essa menção de ele se assentou é importante, porque assentar-se na cultura judaica nos dias de Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito para o público judeu, quer dizer duas coisas: essa pessoa tem autoridade e essa pessoa tem algo a dizer. E as duas coisas juntas, essa pessoa tem algo a dizer pela autoridade que ela tem. Mateus diz sobre multidões. Multidões a gente vê o tempo todo no ministério de Jesus. Elas seguem ou perseguem a Jesus. Perseguem com curiosidade ou perseguem para ver se tem algum motivo para incriminá-lo. Agora, o discípulo é diferente, porque na massa da multidão, no universo da multidão, havia discípulo. E qual a diferença da multidão para o discípulo? É que para ser multidão, não precisava ter compromisso. Agora, para ser discípulo de Jesus, é requerido um compromisso. Por isso que Jesus ensina na linguagem mais simples possível a questão de fazer o cálculo para segui-lo. Não tem custo no sentido financeiro seguir Jesus, mas nós devemos calcular isso muito bem. Quando Jesus disse sobre o homem que começa a construir uma torre, não calcula direito e para no meio dela, e pessoas passando então dizem, olha lá que tolo, ele começou, não calculou antes e teve de parar no meio, não concluiu a obra. Jesus estava falando sobre segui-lo.
sobre discipulado, sobre ser discípulo. E a pergunta que eu faço esta manhã é: você se preocupa com essa questão de ser discípulo e ser encontrado como um discípulo de Jesus? Se sim, que bom, porque o discípulo ele tem essa preocupação. Eu quero ser encontrado pelo meu Senhor como seu discípulo. As multidões não tinham essa preocupação. Elas vinham e voltavam, não tinha esse compromisso. Mas Mateus nos diz que Jesus ele identifica quem é multidão e quem é discípulo. Ele deixa bem explícito para nós que ele se assentou e os discípulos se aproximaram dele. Discípulos, meus irmãos, são pessoas que desejam ter proximidade com Jesus. E a proximidade com o mestre, ela não é de distância, mas sim de proximidade do ensino, do que ele diz e do que ele vive. Por isso que João, no seu evangelho, nos ensina que André era discípulo de João Batista. E ao ver Jesus, João Batista exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. E nesse gesto, André deixa de seguir a João Batista e passa a seguir a Jesus. Mas note bem o que é o seguir Jesus segundo o contexto dos discípulos. Eles vão após Jesus, eu imagino que Jesus estava caminhando por uma via qualquer, e fazem uma pergunta: mestre, onde assistes? Ou então, no popular, mestre da lei de Deus, onde o Senhor ensina? E Jesus não diz para eles: olha, o meu endereço é a rua tal, quadra tal, número tal. Jesus diz: vinde e vede. E eles foram e passaram aquela tarde com o Senhor. E André, voltando então para sua casa, disse para o seu irmão Simão: encontramos o Messias. Encontramos o Messias. Junto desta pergunta que nós fazemos esta manhã, eu sou discípulo, o meu Senhor me encontra como discípulo, também deve haver essa preocupação. Se eu sou discípulo, eu também apresento o meu mestre para outras pessoas? Porque isso também é característica do discípulo. Agora eu passo a dizer a vocês como não devemos tratar esse texto que nós lemos. Primeiro, nós não podemos ler Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, como se fossem alvos a serem alcançados. Me falta mansidão, já tenho humildade, agora só falta a mansidão. Não é assim. Outra coisa que nós não podemos fazer ao ler este texto, meus irmãos, é tomar ele, levar a uma pessoa que não tem compromisso algum com Jesus e dizer para ela: isto aqui é que você tem que ser. Não faz sentido você pegar as bem-aventuranças, pegar aqui a oralidade minha, né? Mas tomar os princípios das bem-aventuranças, levar a uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o Senhor Jesus e dizer para ela: olha, é isso que está faltando na sua vida. Comece a praticar isso. Qual a base para isso? A base é que Jesus passou a ensinar os seus discípulos, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Talvez na sua versão esteja assim: bem-aventurados sois. Ou em algum momento haverá esta menção, e está correto. Jesus ele não fala o que os discípulos deverão fazer, ou como eles deverão ser. Jesus fala o que o discípulo é. É o Senhor vendo os seus discípulos e constatando isso e falando para eles: vocês são.
Por isso que não é uma lista de virtudes para serem observadas como meta, mas sim é aquilo que o próprio Deus vê no caráter de quem o teme e de quem o segue. Agora vamos meditar em cada uma delas. Primeiramente, observemos essa palavra, bem-aventurados, a palavra grega makarios. Felizes são vocês, felizes são vocês. Para nós, de uma cultura hedonista, felicidade é algo a ser perseguido e alcançado. Mas para Jesus, é uma realidade de vida pela relação com Ele. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Quando Jesus fala dos pobres em espírito, não fala de pessoas com menor envergadura intelectual. Jesus está falando de pessoas que dependem de Deus. Pessoas dependentes de Deus são chamadas por Jesus de humildes de espírito, pobres de espírito. Agora a humildade, ela tem a sua raiz na palavra humus, terra. Nós fomos criados do pó da terra, a Bíblia nos diz. O primeiro homem foi criado do pó da terra. Humildade, ela combina com essa realidade. E a humildade também é a característica daquela pessoa que reconhece a si mesmo diante de alguém. A pessoa que sabe de si diante de alguém, ela é humilde. Ninguém se posta diante de Deus dando ordem para Deus. Nós dependemos de Deus. E é esta dependência que deve ser encontrada quando nós perguntamos: eu sou humilde de espírito? Irmãos, todos nós somos iguais nesse sentido. Nós queremos dar conta da vida sozinhos. E aí quando algo parece sair do controle, nós buscamos orientação divina. Mas o humilde de espírito, ele sabe que ele depende de Deus em tudo. Até para dormir ele precisa de Deus. Até para acordar ele precisa de Deus. Não é somente orar para um grande negócio que precisa ser fechado, ou uma enfermidade que preocupa a família toda. O humilde de espírito, ele é dependente de Deus em tudo. Tanto é que vocês vão ver que há uma harmonia no ensinamento de Jesus sobre essa questão de começar com a humildade. Ela vai por todo o Sermão do Monte, ao ponto de Jesus relacionar isto com a oração, e buscar o reino de Deus, e não viver ansioso por coisa alguma. O Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7, que nós estamos meditando aqui, ele tem uma linha, um fio de ouro, que não pode ser perdido. E começa por essa característica, humildade de espírito. E a resposta é, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, primeira coisa que o discípulo tem, é uma carteirinha de cidadania no céu. Porque ele depende de Deus. Cidadania terrena, todos nós temos. Agora, cidadania, o que nos faz cidadãos dos céus, é a dependência de Deus. A dependência de Deus sinaliza: você não é deste mundo. E o Deus que te salvou, que também não é o Deus deste século, Ele te conhece. Ele te conhece. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro, mencionado por Jesus aqui, ele é o choro que nós conhecemos. Porque a nossa alma foi tocada, foi mexida. E uma pessoa desalmada é uma pessoa totalmente insensível. Nós já meditamos aqui sobre a questão da lepra, da enfermidade lepra na Bíblia. O que ela é, o que ela causa? Ela simplesmente corta as terminações nervosas e a pessoa passa a não sentir.
E por não sentir, ela põe todo o seu organismo em risco. E Jesus, ele começa a mostrar a contracultura que o Evangelho é, porque ele diz: chorar é algo bem visto da parte de Deus. E aí é um paradoxo. Felizes são vocês, os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Ser insensível, você ganha o quê na vida? Agora, no Evangelho de Jesus, ser sensível, depender de Deus e exprimir a tua alma, tem recompensa, é curador, vem consolo. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Lembrando, não é uma lista, são características que o próprio Senhor Jesus enxerga naqueles que o seguem. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem hoje está preocupado em herdar a terra? Aí nós temos que recorrer a uma definição, não é verdade? O que é herdar a terra? Porque uma pessoa que está atrás de grandes negócios no mundo, de grandes contratos, ela vai pensar, é conquistar o máximo nesse mundo. Mas será que Jesus está falando sobre herança terrena, quando ele fala herdar a terra? Olha, creia, Deus, ele se preocupa sim com o seu sustento, ele se importa, melhor dizendo, não é preocupar, ele se importa com o teu sustento, com a tua provisão, e ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Jesus diz isso aqui no Sermão do Monte, mais precisamente no próximo capítulo. Mas quando Jesus fala sobre herdar a terra, nós não podemos esquecer que Jesus começou as bem-aventuranças dizendo: porque deles é o reino dos céus. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Existe um ensinamento mais profundo aqui do que propriedade, meus irmãos, terrena, mas sim lugar na criação, presença neste plano maravilhoso que o Criador fez. Jesus diz: bem-aventurados os mansos. E esta palavra utilizada por Jesus para mansos, para mansidão, ela tinha uma explicação no mundo antigo. Era a mesma palavra usada para falar sobre um animal domado. Aqueles que vieram de um contexto rural ou já visitaram, sabem muito bem disso. Você olha para uma cerca e você olha para o animal que está por trás da cerca e pensa: se ele decidir levar essa cerca no peito, ele leva. Tamanha força que ele tem. Mas por que ele não faz isso? Porque ele foi domado. O animal pode até saber do ímpeto que ele tem, mas o seu instinto foi preparado. A palavra mansidão quer dizer isso. Que a pessoa sabe o ímpeto que ela possui. Ela sabe que com a palavra dela, com o que sai da boca dela, ela pode destruir alguém. Mas a mansidão faz a pessoa se calar. A pessoa sabe que com a força do seu braço, ela pode dominar a outrem, ela pode, mas ela não faz. Ela se contém, ela é consciente da sua natureza, mas ela, por ser humilde diante de Deus, independente de Deus, ela diz: não é na minha força, não é na minha força. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você tem espaço na terra, segundo a visão de Deus, não é na força do seu braço, mas é na dependência de Deus. Diferente do que o mundo ensina, não é? Jesus continua ensinando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui justiça não é no sentido de vingança,
A pessoa foi defraudada e ela vai então em busca do reparo com a sua própria força, ou vai pedir para que alguém faça a aplicação da justiça nesses termos. Não, aqui diz respeito à integridade de vida. Guardaram isso? Integridade de vida, retidão. Quem tem fome e sede de retidão no viver. Jesus, assentado, ensinando os seus discípulos, ele começa dizendo: é isto que eu vejo no meu discípulo. E qual é o resultado de ter fome e sede de justiça? Tal pessoa é saciada. A palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, de que Deus é santo, e nele não há treva nenhuma. Que Deus é santo, santo, santo. Você acha que Deus negaria o desejo de alguém que quer se purificar para andar com Ele? Obviamente que não, né? Portanto, creia que a tua oração por santidade, por caminhar segundo o Evangelho de Jesus, ela é totalmente coerente, e Deus responde sim, Ele te transforma. Por isso que nesta manhã eu gostaria de lembrar você de uma coisa. Se você tem vícios, se você tem manias, se você tem alguma coisa que não está de acordo com o Evangelho de Jesus, você pode sim apresentar isso a Deus em oração. Porque quem tem desejo, fome e sede do caráter de Deus, da retidão, esta pessoa, Jesus diz, será saciada. Será saciada. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Aqui, nós começamos a contemplar algo que Jesus demonstra no seu ensinamento muitas vezes, que é a lei da semeadura. Pessoas que o seguem são pessoas que têm um coração aplicado na misericórdia, que se preocupam em ser misericordiosas, e elas sabem que também alcançarão misericórdia. No mundo, qual que é a lei? É a lei do cão, como dizem. E esta lei, ela é mais ou menos assim: não sou misericordioso, porque ninguém foi para comigo. Não me preocupo em ser, porque não houve essa preocupação de lá para cá. Só que o ensinamento de Jesus nos coloca numa contracultura a tudo isso, porque diz, seja, porque isso também volta para você. O Evangelho nos mostra uma outra via, um outro caminho. Meus irmãos, é muito mais saudável ser discípulo de Jesus do que ser discípulo de si mesmo ou segundo o mundo. O ensinamento de Jesus nos ensina que existe retorno da parte de Deus por sermos de Cristo. Jesus, no versículo 8, diz, bem-aventurados os limpos do quê? De coração, porque verão a Deus. Isso faz sentido com integridade de vida? Totalmente. Limpo de coração. Quem pode ser limpo de coração? Somente aquele que foi tocado pela palavra purificadora do Senhor, como foi Isaías no capítulo 6. Os limpos de coração, a recompensa é muito maior do que essa terra. Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. E Jesus diz, bem-aventurados, felizes são vocês, os pacificadores, porque serão chamados, o quê? Filhos de Deus. Filho de Deus é chamado de filho de Deus, porque tem o caráter do Pai. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também é chamado o Deus da paz, o Deus da consolação,
o Deus da reconciliação. Irmãos, as bem-aventuranças nos ensinam que não tem como a gente vai fazer diferenciação entre o que é e o que não é ser discípulo de Jesus. E aqui não é uma questão de julgar pessoas ou não, porque esse julgamento ele também é necessário na vida. Você não está julgando no sentido de sentenciar o outro, que isso é errado. Somente Deus é o justo juiz. Agora, julgar a condição de vida que outra pessoa tem em relação a isso aqui, como referência para si, isso é necessário. Não faz sentido ser de Cristo e ser da turba violenta. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. O cristão ele não é da turma do faz a roda porque vai ter briga. Na minha infância tinha isso na escola. O recado corria entre os meninos. A psicologia diz que há uma certa idade que as crianças começam a querer mostrar bravura. E eu me lembro que o recado era assim: hoje vai ter briga. Pronto. Alguém vai chegar atrasado em casa, mas alguém vai chegar machucado e chorando. E aí tinha a turma do faz a roda. Faz a roda porque sem a roda não começa. O cristão não participa dessa roda. Jesus diz: felizes os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Ele não se diverte à custa da violência, ele não se apraz disto, pelo contrário, ele se opõe a isso. E porque ele não faz parte disso, ele é observado e dele é dito: é filho de Deus. Essa pessoa tem a ver com o Pai. Tem a ver com o Pai. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pessoas que tratam as bem-aventuranças como meta têm dificuldade com esse versículo. Porque elas dizem: ok, eu vou orar, vou buscar ser humilde, pobre de espírito. Ok, eu concordo com mansidão. Mas quando chega no versículo 10, elas falam: isso aí é um negócio meio estranho que eu preciso pensar antes de orar. Mas, gente, as bem-aventuranças não são metas para serem alcançadas e nem um código de ética para a gente ficar dizendo para as pessoas: você tem que ser, você tem que ser. As bem-aventuranças é o ensino de Jesus, começando por aquilo que ele vê no seu discípulo. E Jesus vê no seu discípulo essas bem-aventuranças, inclusive esta aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da integridade, porque deles é o quê? O reino dos céus. O ensino de Jesus nos faz ter uma visão clara que a prioridade é o reino dos céus, meus irmãos. Ele começa dizendo no versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E ao chegar no versículo 10, ele diz: os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Onde deve estar a nossa atenção? Nos céus. É o padrão do céu que deve regular a nossa vida. E é o padrão do céu que traz verdadeiro contentamento no viver do discípulo. E, em conjunto, o versículo 11 nos diz: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Eu sei, isso nos deixa perplexo, mas isto aqui, meus irmãos, é a característica do discípulo de Jesus. Permita-me fazer uma pergunta a você, e você responde aí no seu lugar.
Se houvesse no Brasil, hoje, uma perseguição contra os cristãos, contra os discípulos de Jesus, você seria acusado? Prossigo na minha pergunta. Se houvesse no Brasil uma perseguição contra os discípulos de Jesus, e você fosse levado a um tribunal, as testemunhas teriam provas que o condenaria por ser discípulo de Jesus de verdade? Porque a história da igreja tem essa marca. Quem andou com Jesus nessa história, meus irmãos, entendeu o valor do céu e o que deve ser deixado aqui, e investiu no céu, e quando foi encontrado pelas autoridades deste mundo, não teve medo ante a morte. Uma oração de uma missionária na China chamada Jeannie Lawson era esta: Senhor, livra-me do mal. Todavia, se eu for capturada, Senhor, ajuda-me a não temer a morte. E que eu morra pela tua causa. Esta oração passou para o discípulo dela, que passou por uma outra discípula, para uma outra, e hoje está estampada em diversas igrejas que sofrem perseguição na China comunista, e ela deve nos fazer refletir. Jesus disse: felizes são vocês. Por quê? Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Que injustiça ser julgado pela mentira. Mas Jesus colocou a palavra aqui antes: felizes são, porque vocês são meus. Vocês são meus. Agora note bem o versículo 12. Alegrem-se e exultem. Como que nós podemos colocar no nosso verbete diário isso aqui? Alegrem-se e exultem. Faça festa. Dancem, celebre por esta razão. Jesus está dizendo: tem motivo de grande alegria. Celebre isso, porque é grande a sua recompensa no... Onde, gente? No céu. Jesus, ele chama os discípulos para perto de si, e o ensinamento de Jesus, ele faz uma dicotomia precisa do que é multidão e do que é discípulo. Jesus faz uma cisão entre o que é de Deus e o que é deste mundo, o que é desta terra e o que é o reino dos céus. E assim ele diz: há uma recompensa no céu para vocês. Felizes, olhem aqui para mim, Jesus está dizendo. Há recompensa por serem meus discípulos. E esta recompensa vale a pena passar o que for. Você terá essa recompensa. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha, perseguição é uma palavra que nós não gostamos muito. E quando eu dou o seminário de escatologia e eu abro para que as pessoas façam perguntas, a primeira pergunta que me fazem é essa: pastor, nós passaremos pela tribulação? A minha resposta é sempre essa: a igreja sempre passou. O povo de Deus sempre passou, desde o Antigo Testamento. Por que na nossa geração seria diferente? Quando Deus chamou Abrão, o Senhor Deus disse para Abrão: a tua descendência será peregrina numa terra alheia, será oprimida.
quando o povo de Israel foi levado cativo para a Síria, não ficou só na Síria. Da Síria foi para a Babilônia, da Babilônia foi para a Pérsia. Ciro II liberou para que eles voltassem. Quando eles voltaram, tiveram dificuldades para a reconstrução do templo, para a reconstrução de Jerusalém, debaixo de perseguição. Foram perseguidos debaixo do período helênico, Alexandre o Grande, debaixo do Império Romano. E nós, muitas vezes, nos vendemos a uma teologia de prosperidade barata dos nossos dias, quando a palavra do Senhor nos diz: reformule. Volte os olhos para Cristo e veja. A vida com Cristo, meus irmãos, nos aproxima do céu. E deixe-me dizer uma coisa para vocês. O Espírito de Deus é a pessoa mais próxima que nós temos. E Jesus disse que quando nós fôssemos açoitados, levados perante os tribunais, nós não precisaríamos nos preocupar o que dizer, porque o Espírito falaria através de nós e por meio de nós. Eusébio de Cesareia escreveu História Eclesiástica no contexto do imperador Constantino, e ele fez uma pesquisa vasta. A obra dele é gigante e chegou a nós, na língua portuguesa, apenas um resumo dela. E Eusébio de Cesareia nos diz que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele foi levado ao tribunal por uma falsa testemunha. E então, essa falsa testemunha levou muitas outras, mas tinha um orador pago lá no meio, que era o do momento. E ele acusou Tiago, irmão do Senhor, com todos os impropérios, deu todas as provas que Tiago merecia morrer. Quando então foi dada a oportunidade para Tiago falar antes do seu martírio, Tiago contou a sua história de caminhada com Jesus e porque ele era discípulo de Jesus. E Eusébio de Cesareia nos conta que quando Tiago disse: esta é minha história, este sou eu. O homem que o havia acusado no tribunal disse: eu preciso morrer com ele, porque eu acabo de confessar a Jesus como Senhor da minha vida e meu Salvador aqui no meu coração. E ambos morreram juntos. A história nos conta de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, que por mais de 80 anos viveu servindo ao Senhor Jesus, e quando foi capturado, foi levado a um tribunal, e disseram a ele: você é um homem velho, e vai doer muito a fogueira. Negue o senhorio de Jesus, e você será livre. Ele disse: por mais de 80 anos, eu tive contentamento e alegria em servir o meu Senhor. O momento da punição pode ser de minutos. O que é comparado, como comparar esses breves minutos de morte diante de uma eternidade com Cristo? Vocês estão muito enganados, podem matar, eu estou preparado. Isso é literalmente rir da morte. Eu estou com Cristo. E estes homens, meus irmãos, viveram o Evangelho. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: eu estou constrangido. Porque de um lado, eu tenho saudade de vocês e desejo estar com vocês, para edificar a vocês e nós edificarmos-nos mutuamente. Mas por outro lado, também quero partir e estar com Cristo. Eu estou constrangido, porque as duas coisas são maravilhosas, mas partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E nós precisamos ler texto como esse, quão valioso é ser visto pelo Senhor Jesus como discípulo. Bem-aventurados sois vós. Vocês são felizes, Jesus diz aos discípulos, porque vocês me seguem, porque vocês me amam, porque nós estamos juntos, porque vamos morar no céu, porque vocês são meus, vocês são felizes. Mesmo perseguidos, mesmo debaixo de toda injustiça, de calúnias e o que for, Jesus diz:
celebrem, exultem, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Onde eles estão hoje? No gozo do Senhor. Aí, Jesus ele apresenta para nós esse texto que nós conhecemos tão bem e muitas vezes utilizamos ele no contexto missiológico, missionário. Mas logo depois que Jesus introduz o seu ensinamento do Sermão do Monte com as bem-aventuranças, ele fala no versículo 13: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Que linguagem simples. No contexto de Jesus havia outra substância utilizada. Mas para o nosso entendimento aqui nessa aula, eu vou parafrasear. Jesus não disse, vocês são o açúcar do mundo. Jesus não disse aos discípulos, vocês têm sabor de mel. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Se tiver um grão de sal numa colher de açúcar, é muito provável que você perceba. É ou não é? Você sozinho, onde você está, não tem como esconder. O sal, ele era utilizado para que a carne não entrasse em putrefação. O ensinamento toca isso. Por vossa causa, o mundo não se deteriora, não se torna pior. Mas também há um ensinamento de estímulo.